A mãe de Connecticut, acusada de envenenar o vinho do ex-marido com anticongelante, está saindo da prisão. Você entende esses requisitos? Sim, eu entendo. Kristen Hogan está pagando fiança, que foi fixada em $1 milhão. Acabamos de saber disso em uma audiência na quinta-feira. Ok, esse caso não é como parece. Os advogados de defesa dela estão contestando as alegações de que, além de Hogan ter tentado matar o ex-marido, ela supostamente admitiu ter colocado veneno na garrafa de vinho da qual ele bebeu. Vamos falar sobre o destino único dela após sair da prisão, acompanhando o caso pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Bem, soubemos hoje que Kristen Hogan poderá morar com a família enquanto seu caso de tentativa de assassinato é julgado. Vídeo mostra a mãe de 33 anos de Connecticut entrando hoje no tribunal em Danbury, perto da fronteira com Nova York. Fica no oeste do estado. É a primeira vez que nossas câmeras registram Hogan desde sua prisão por, supostamente, tentar matar o ex-marido, envenenando o vinho dele com anticongelante. Aqui está a foto dela na prisão. Ela foi presa em 3 de outubro após investigação da Polícia Estadual de Connecticut, iniciada no começo de agosto. Agora, mais uma vez, vamos falar um pouco sobre para onde ela está indo em apenas um momento. A fiança foi fixada em $1 milhão e os advogados dizem que ela pagará 10% desse valor para sair da cadeia. Também vamos falar um pouco sobre o que os advogados dela disseram sobre as acusações, que parecem ser bem fortes de acordo com os documentos de prisão que temos. Agora, o contexto de como tudo isso aconteceu. Hogan está em uma amarga disputa de custódia com seu marido separado. Os dois têm um filho. Hogan contou à polícia que se separaram na primavera. A situação está péssima. Um exemplo que ela deu é que seu marido separado supostamente mandou rebocar o carro dela só porque estava no nome dela. Ela também saiu da casa que eles compartilhavam juntos e estava morando com os pais. Aqui está a linha do tempo do que nos trouxe até hoje e, francamente, além disso. 5 de agosto marca o início de tudo, pois o marido separado de Hogan contou que recebeu a família em casa e alguém levou vinho para o jantar. Todo mundo tomou um pouco da garrafa, mas eles não terminaram. Então, colocaram a rolha e guardaram. 2 dias depois, ou seja, 7 de agosto, o marido separado e Hogan deveriam comparecer ao tribunal, porque Hogan havia registrado uma queixa. Mas Hogan não apareceu nessa audiência no tribunal. O homem disse que, enquanto estava no tribunal, esperando por Hogan, recebeu um alerta do roteador Wi-Fi de que o celular de Hogan, supostamente, estava dentro da casa dele. Ele disse que Hogan tinha liberdade para entrar na casa que eles já compartilharam juntos. Agora, quando a suposta vítima deste caso chegou em casa, Hogan não estava lá. Dias depois, em 10 de agosto, o marido separado disse que tomou um pouco do vinho não terminado do jantar anterior. Ao acordar por volta das 6 da manhã, ele estava doente e vomitando. Foi para o hospital. A condição dele estava aparentemente tão ruim que os médicos inicialmente pensaram que ele estava tendo um derrame, porque ele estava falando arrastado, de acordo com a Polícia Estadual de Connecticut. A polícia disse que testou aquela garrafa de vinho e ela deu positivo para vestígios de um ingrediente de anticongelante. Mas isso, como vou te contar já, não foi a única coisa na casa que teria testado positivo para esse ingrediente mortal. Enquanto a história se desenrolava e a polícia investigava, em 29 de setembro, o marido separado ligou para a Polícia Estadual de Connecticut, responsável pelo caso. E ele disse que a criança que ele tem com Hogan estava no hospital. A criança, supostamente, estava apresentando sintomas semelhantes aos que o marido separado havia enfrentado em agosto. Hogan supostamente disse aos assistentes sociais que seu marido separado poderia estar envenenando a criança deles. E com base nessas alegações naquele dia, o marido separado foi retirado pela segurança do hospital. A polícia então começa a conversar com Hogan e ela disse a eles que acreditava que seu marido separado estava envenenando a criança deles. Ela também disse que agora estava morando em tempo integral com o marido separado, mas ele havia dito à Polícia Estadual de Connecticut que isso não era verdade. No entanto, ela tinha acesso total à casa. Hogan então disse à polícia
que não foi àquela audiência em agosto porque estava com a família em Rhode Island, mesmo sendo ela, aliás, quem entrou com a queixa para que fossem ao tribunal. Esse também foi o dia em que o telefone de Hogan estaria, supostamente, naquela casa. A polícia então contou a ela o que encontrou no histórico de buscas. Eles conseguiram pegar o telefone dela. Eles conseguiram ver o que ela estava pesquisando nos dias em torno daquele incidente envolvendo o vinho e seu ex-marido indo para o hospital. Eles dizem que Hogan, supostamente, pesquisou cianeto de potássio, ferricianeto de potássio, citrato de cianeto, tiocianato de potássio e monoetilenoglicol. E o monoetilenoglicol foi o que o ex-marido dela testou positivo, e foi o que aquela garrafa de vinho também testou positivo. Ela também teria pesquisado quanto dessas substâncias seria suficiente para matar alguém. E ela também pesquisou onde alguém poderia comprar essas substâncias. E, além disso, ela pesquisou várias conversões de medidas, como de quilogramas para libras. Ela também pesquisou, abre aspas, pena por faltar a uma audiência judicial por iniciativa própria. E isso foi um dia antes de Hogan não comparecer àquela audiência em que seu ex-marido estava presente. Quando a polícia estadual questionou Kristen Hogan sobre seu histórico de buscas, ela teria dito que não sabia do que estavam falando. Ela não sabia o que eram esses produtos químicos, mas reconheceu a palavra cianeto, do seriado Psycho, exibido de 2006 a 2014. Hogan, então, lembrou, segundo ela, que realmente comprou monoetilenoglicol em julho e que comprou pelo Amazon porque precisava usar como produto de limpeza para um tapete na casa da mãe dela. A polícia estadual revelou ainda mais cartas, segundo documentos do tribunal. Eles disseram que, com base nas informações do Wi-Fi, acreditam que ela estava dentro da casa do ex-marido e contaram a ela como ele foi hospitalizado com o mesmo ingrediente que ela alegava ter usado para limpar o tapete da mãe dela. E então, de acordo com esses documentos do tribunal, parece que Kristen Hogan acaba confessando até certo ponto. Ela supostamente disse à polícia que nunca teve a intenção de matar o ex-marido, mas, abre aspas, queria deixá-lo doente como vingança por ele ter sido abusivo mentalmente. Agora, os advogados dela estão contestando essa parte do relatório de algumas maneiras. Vou mostrar o que eles disseram em um instante. Hogan, então, supostamente disse que não mediu quanto realmente colocou na garrafa de vinho. Quando questionada se o veneno foi colocado em outro lugar da casa, ela teria confirmado. Ela disse que colocou numa garrafa de chá gelado. Ela afirma, porém, que não há como o filho dela ou outra criança que o ex-marido dela tem com outra mulher ter consumido aquele chá. Ela afirmou que a pesquisa sobre quanto do produto químico poderia matar uma pessoa foi feita depois que ela soube que o ex-marido estava no hospital, e não antes. Hogan foi presa. Agora, ela está sendo acusada de tentativa de homicídio e também enfrenta uma acusação de obstrução à atuação de um policial. Isso nos trouxe até hoje, quando Hogan foi ao tribunal com seus advogados. Dizem que ela está pagando $100 mil em dinheiro pela fiança. Ela também terá permissão para morar em Massachusetts, em prisão domiciliar, com seus avós. Os advogados dela afirmam que ela precisa morar fora do estado porque uma ordem do Departamento de Crianças e Famílias a impede de ficar na casa dos pais em Connecticut. Ela usará tornozeleira eletrônica de GPS e verá um agente de condicional semanalmente. No tribunal hoje, soubemos que Hogan passará por avaliação de saúde mental no hospital antes de ir para Massachusetts, após sair da prisão. Também há uma ordem de restrição entre Hogan e 5 pessoas agora. Hogan está representada por 2 advogados nesta audiência. Confira o que disseram à imprensa fora do tribunal. Agradecemos que o tribunal tenha atendido parte dos nossos pedidos para liberar Kristen hoje. Ela está ansiosa para ver a família em Massachusetts e cumprir as ordens do tribunal enquanto investigamos o caso. Você poderia falar algo sobre as acusações? Não vamos comentar as acusações por enquanto, pois não recebemos os relatórios da polícia e estamos no início da investigação. O aviso de prisão indica possíveis declarações preocupantes. Você se preocupa com a obtenção dessas informações? Vamos investigar tudo.
Esse caso não é o que parece e há mais nessa história. Não podemos dar mais detalhes. O que sabemos é que Kristen é uma mãe amorosa. Ela se importa com os filhos mais do que tudo e está ansiosa para dar andamento nesse caso e resolvê-lo. Como ela está? Como ela está se sentindo com essas acusações contra ela? Nós não vamos falar sobre isso. Como os processos civis e os casos Cruva entram nessa questão? Há muitas peças em movimento aqui. Não entraremos nesses detalhes, agora buscamos provas, documentação e vamos ajudá-la a se defender dessas acusações. E eu quero que Ryan fale sobre as moções de preservação de provas que foram feitas hoje. Bem, isso vai de encontro ao que o advogado Sherman estava dizendo. Nós precisamos obter as provas. Uma das coisas que vocês provavelmente viram no mandado foi que havia câmeras. Foram mencionadas câmeras Ring, Nest e outras possíveis. Solicitamos ao tribunal que preserve esses dados, envie ordem à Amazon e ao Google e garanta a preservação do material. E, novamente, vamos ver o que isso mostra, assim como faremos com todas as outras provas, e a partir daí tomaremos as próximas decisões. Mas como advogado de defesa? Qual o grau de preocupação com eu não queria matá-lo, só causar uma cena? Isso é apenas uma alegação, certo? Precisamos ver as provas. Só porque está escrito em um mandado com acusações e alegações não significa que realmente aconteceu. Então precisamos olhar para as provas. Para comentar, está comigo a advogada criminal e ex-promotora Safa Robinson Ferrer. É sempre um prazer tê-la no Law and Crime. Quão comum é, em uma acusação de tentativa de homicídio, especialmente com uma fiança de $1 milhão, que o réu realmente consiga pagar e sair. É muito incomum em casos de acusações de homicídio e tentativa de homicídio. Você sempre vai ver uma fiança alta nesses casos. Na maioria das vezes as pessoas não conseguem pagar essa fiança, a menos que venham de famílias com boa situação financeira ou carreira estável para arcar com esse valor. E eu acho que ela estipulou 10%, o que faria com que ela tivesse que fornecer cerca de $100 mil em dinheiro para poder pagar a fiança. E com isso dito, conseguir juntar $100 mil em dinheiro e conseguir pagar esse tipo de fiança é algo bastante significativo. Isso me diz que, sabe, ela pode ser de família rica. Ela pode ter um bom emprego ou ter acesso a algum tipo de recurso que permitiu que ela pagasse essa quantia grande em dinheiro. Não só isso, mas o objetivo e a razão da fiança é garantir que o réu volte ao tribunal. Então, o fato de ser uma fiança alta, eu acho que parte da razão é porque você quer tentar manter a pessoa sob custódia para que ela não saia e volte a cometer um crime, machuque outra pessoa ou tente intimidar testemunhas que possam acabar testemunhando contra ela. Então, essa é uma das razões pelas quais vemos fianças altas, mesmo que por lei, pelo menos aqui em Nova York, esse não deveria ser o motivo para isso. Mas você vê isso também para garantir o retorno ao tribunal, porque essas são acusações sérias e ela pode acabar passando bastante tempo na prisão, então você quer garantir que a pessoa não vai simplesmente sair e fugir. E definir uma fiança alta nesse valor é bem comum, como eu disse, para garantir esse retorno. Porque eu acho que, provavelmente, há muitas pessoas enfrentando acusações como ela que vão passar o tempo que levaria até o julgamento na cadeia e não tem dinheiro para pagar $100 mil de fiança. Porque qual é a diferença entre, e o advogado falou sobre isso, que era 10% em dinheiro e não uma fiança garantida? Qual é a diferença entre os dois? Não sou muito familiarizada com o método do fiador, não é minha área de atuação. Claro. O tribunal basicamente diz: sua fiança é $100 mil em dinheiro ou $1 milhão em título de garantia. Normalmente, vê-se que cerca de 10%, neste caso $100 mil. A pessoa deve entregar o valor em dinheiro ao tribunal ou escrivão para garantir o retorno, ou se houver fiança ou garantia, procurar um fiador e depositar uma porcentagem. E às vezes você vê pessoas oferecendo suas casas ou outros bens de valor significativo para garantir que alguém possa pagar a fiança e voltar ao tribunal sem precisar ficar sob custódia para responder às acusações. Ela poderá ir, e sei que o advogado dela disse que era algo único. Connecticut é um estado pequeno, diferente do Texas ou Califórnia, onde as fronteiras são mais próximas. Ela poderá sair do estado, ir para Massachusetts, morar com os avós e se apresentar semanalmente a um agente de condicional. Ela passará por isso e irá ao hospital para avaliação de saúde mental.
À medida que mergulhamos nesse caso, e certamente, se tudo o que a polícia está alegando for verdade, quero dizer, o esforço que foi feito para supostamente envenenar essa garrafa de vinho é realmente impressionante. Mas a defesa diz que não é o que parece. Como um advogado de defesa, especialmente considerando que, de acordo com a polícia, eles têm uma espécie de confissão de que ela colocou esse anticongelante em uma garrafa de vinho, como você aborda isso nesse caso? Sim, então há muitas coisas em jogo aqui. Temos as acusações em si, onde você sabe, ela é acusada de ter tentado assassinar seu ex-marido ou parceiro. Talvez eles tenham petições na vara de família em andamento e pode haver algum litígio no âmbito do tribunal de família. Também pode haver alguma questão de saúde mental envolvida. Novamente, infelizmente, nós vemos assassinatos acontecerem como parte da sociedade em que vivemos. Mas, sabe, quem é que simplesmente quer sair por aí e matar alguém? Sabe, tem que haver algo ali, especialmente se não for em legítima defesa ou em defesa imediata de si mesma. Precisamos analisar o que realmente está acontecendo aqui que faria alguém supostamente envenenar sua parceira e se há algum fator de saúde mental envolvido. Sabe, será que havia algum tipo de abuso doméstico acontecendo antes desse incidente em que ela era a vítima? Todos esses fatores estão em jogo. Além disso, o momento das conversas dela com policiais ou investigadores será fundamental aqui. Parece que eles conseguiram uma confissão dela, mas se essa confissão foi obtida legalmente, ou não vai ser uma questão que os advogados dela terão que analisar, se houve coerção, se ela foi devidamente informada sobre seus direitos de Miranda e renunciou a eles de forma clara ao prestar depoimento, isso será analisado e contestado pelos advogados, conforme o caso avançar para o julgamento. Sabemos que o relacionamento que ela tem com o ex-marido, ao que parece, não é bom. Ele rebocou o carro dela, que estava em seu nome, segundo ela. Ela mora com os pais enquanto ele está na casa, e a situação é difícil, principalmente com um filho. Se houver, e eu não sei se há violência doméstica, mas ela disse que ele era abusivo mentalmente. Então, se você tem esse tipo de relacionamento, e eu consigo ver um júri sendo um pouco simpático a isso, por esse relacionamento tóxico e contínuo, ainda assim, se isso for admissível, você teria ela colocando anticongelante em uma garrafa de vinho que qualquer pessoa poderia consumir. Como isso poderia acontecer? É tipo isso. Sim, você estava passando por um momento muito difícil com seu marido separado, mas eu também acho que havia crianças na casa, não que elas fossem beber vinho, mas qualquer pessoa poderia ter vindo e tomado aquele vinho, se isso for realmente verdade. Com certeza, esse é um exemplo do que chamamos de fato ruim para a defesa. Como você vai superar o obstáculo de ela, possivelmente ou supostamente, ter colocado voluntariamente anticongelante em uma garrafa de vinho para ele beber? Sabe, não é como se fosse uma situação em que ela estava sob ataque imediato e precisasse se defender ou estivesse justificada em se defender. Como podemos contornar esse fato como defesa? E certamente é um fato ruim que a promotoria vai analisar e realmente focar enquanto continua tentando provar o caso deles. E esse vai ser realmente o ponto em que, você sabe, a promotoria vai se levantar diante do júri e dizer que ela tentou intencionalmente assassinar essa pessoa. Como você formula a intenção? Ela fez A, B e C e ainda tirou um tempo para conseguir anticongelante. Talvez ela tenha comprado em uma loja ou já tivesse na garagem. Nesse momento específico, ela colocou isso na garrafa de vinho. E, sabe, entre o primeiro e o segundo dia, ele consumiu e começou a passar mal. No final, ele foi para o hospital. Foram feitos alguns exames, e isso confirmou a presença de anticongelante no sistema dele, o que confirmaria ainda mais que ela, se conseguirem provar a identidade dela como a pessoa que fez isso, de fato pretendia assassinar esse indivíduo. Quando se trata do histórico de buscas dela, porque isso parece bem comprometedor se for verdade, já que parece que há uma busca relacionada especificamente a tudo o que a Polícia Estadual de Connecticut disse ter encontrado nessa investigação. O que mais me chamou a atenção foi ela dizer: não sei quanto coloquei lá, nem sei o que são esses produtos químicos. Mas aí ela pesquisa tipo quilos para libras e a proporção necessária para fazer as coisas. Eu acho que para a promotoria, quero dizer, como você tem essa informação. Como você apresentaria isso ao júri, se o caso chegar lá?
Sim, com certeza. Então, uma das coisas que você quer fazer, seja você promotora ou advogada de defesa no julgamento, mas principalmente se você for a promotora, é contar uma história para o júri. Você quer criar um contexto que sugira um relacionamento entre essas duas pessoas. As coisas desandaram e ficou muito conflituoso entre as duas. E como resultado desse conflito, dessa violência, desse relacionamento tumultuado que elas tinham, começaram a acontecer coisas em que essa ré específica começou a fazer tentativas de se livrar do parceiro, do ex-parceiro, do pai do filho dela. E uma das coisas que ela fez foi tentar elaborar um plano para envenená-lo. E ela fez isso de várias maneiras. Ela planejou tudo. Foi premeditado. Como sabemos disso? Temos os registros do celular dela e vou chamar uma testemunha ao banco para depor sobre esses registros, solicitando-os por intimação. Assim, ao contar a história ao júri, posso mostrar provas físicas dessas buscas. A defesa dirá: você não pode provar que foi ela quem fez a busca no celular naquele momento. Mas se tivermos a confissão dela dizendo, bem, eu, pesquisei sobre isso, não percebi quanto ou quantos quilos ou x, y, sabe? Isso vai ser um fato difícil para a defesa engolir. E eu acho que o que geralmente acontece é que as pessoas querem contar o seu lado da história de uma forma que assuma um pouco de responsabilidade, mas porque elas acham que o que estão contando para a polícia vai anular a culpa por uma ação criminosa, e na verdade não anula. Isso só continua colocando elas na linha de fogo e perpetua a narrativa de que sim, você fez isso intencionalmente. E esses são os fatos que comprovam isso. Então, mesmo sem saber quanto usava, você acha que não pode ser tentativa de assassinato se não sabia? Bem, sim, pode ser. O marido afastado, que tinha um advogado recém-aparecido no tribunal, disse estar lá pela vítima, sendo essa sua única declaração. Acho que, como isso funciona, e sei que a promotoria processará a ex-esposa dele, mas do ponto de vista dele, isso seria uma ação civil. Quero dizer, ele tem um advogado. Qual seria a função do advogado da vítima nesse caso? Advogados das vítimas frequentemente podem entrar com ação civil decorrente disso. Se ele tiver algum tipo de dano ou, diagnósticos médicos que neste momento sejam resultado desse ato que supostamente ocorreu, então eles podem defender o cliente deles nesse sentido. Não só isso, mas eles têm a capacidade de defender o cliente deles através de outros advogados pelo escritório do promotor público e de se comunicar com o escritório do promotor para garantir que a vítima deles coopere totalmente com a acusação e que possam ajudar no processo, avançando e, no final, conseguindo uma condenação nessas acusações em nome do cliente deles. E, novamente, qualquer indenização monetária a que tenham direito por danos físicos do incidente. Não sei exatamente com o que Kristen Hogan trabalha, apenas que já atuou em uma organização sem fins lucrativos. Ela está pagando $100.000 em dinheiro, uma quantia alta, enquanto enfrenta essas acusações. Os advogados que ela teve hoje, ambos parecem ser advogados de alto nível e parecem ser sócios no escritório de advocacia deles. Ela estava com os dois no tribunal. Quando se trata, quero dizer, mesmo em um caso onde parece que a promotoria tem muitas provas, o que um desses advogados de alto nível, alguém como você, quero dizer, um advogado de defesa de primeira linha, traz para a mesa? Não estou dizendo que um defensor público não poderia fazer isso, mas o que você consegue nesse nível extra que a promotoria teria que se preparar para enfrentar? Bem, o que você vai conseguir é uma advogada que vai prestar muita atenção e você realmente vai ter uma leoa. E não estou dizendo, como você mencionou, que os defensores públicos não sejam assim, mas no fim das contas os defensores públicos estão sobrecarregados e ganham pouco. Ao contratar uma advogada particular como eu, você paga não só pela atenção ao caso, que todo advogado deveria dar, mas também por nossa experiência e habilidade de desafiar a promotoria quando acreditamos que as acusações são falsas. Além disso, temos investigadores próprios, algo que a Defensoria Pública nem sempre oferece. E você tem pessoas que realmente vão ser um sistema de apoio para você como cliente. Muitas vezes, nossos clientes acabam virando família. Trabalhamos incansavelmente, inclusive à noite e nos fins de semana, para defender nossos clientes e garantir a melhor posição possível.
E lidamos com tantos casos complexos e intrincados que trazemos uma experiência que às vezes nenhum outro advogado consegue oferecer. Então, eu acredito que, sabe, a decisão dela de contratar esses advogados em particular, novamente, eles são advogados de alto perfil e de honorários elevados, considerando a quantia de dinheiro que ela conseguiu pagar para a fiança. E quem são esses advogados? Provavelmente há alguém por trás disso com um bom respaldo financeiro para poder oferecer essa ajuda a ela. E essas pessoas vão conseguir defendê-la com sucesso. Sim, vamos ver. Quero dizer, hoje alguns pedidos deles foram aceitos. Ela vai ficar em Massachusetts. Ela responderá ao processo em liberdade. E isso já é uma grande vitória nesse momento também, porque a maioria dos juízes não quer que essas pessoas saiam da custódia, pois não querem que elas cometam outro crime enquanto o caso está em andamento. Então isso já é uma vitória que estamos vendo por parte desses advogados. Posso te dizer, se ela fosse representada pela Defensoria Pública, provavelmente ainda estaria sob custódia durante o julgamento. Mas, novamente, devido à habilidade de alguns desses advogados, conseguiram para ela um pacote de fiança suficiente e adequado para que pudesse ir para casa, ficar fora do estado com a família e retornar quando necessário. Não sei a situação financeira dela, mas presumo que haja dinheiro envolvido pelo que ela mostrou e pelos advogados que contratou. O juiz considera o histórico financeiro ao definir a fiança, porque eu consigo imaginar alguns casos em que, quero dizer, teve uma história do Texas que eu cobri essa semana, em que a fiança era de 14 milhões de dólares. Não tem como essa pessoa conseguir pagar isso. Em Connecticut, é 1 milhão de dólares. Muitos de nós, na situação dela, não pagaríamos isso, mas ela claramente tem condições financeiras para fazê-lo. Isso é algo que um juiz analisaria antecipadamente e diria: olha, vou definir em um valor que você realmente vai ter que se esforçar muito para conseguir pagar se quiser sair. Cada estado tem leis de fiança diferentes, mas isso não deveria ser considerado pelos juízes. Você realmente deveria analisar o caso, sabe? Até que ponto isso é uma infração que qualifica para fiança? E se for o caso, qual é uma fiança razoável que garantirá o retorno do réu ao tribunal? Você não quer definir uma fiança tão alta que a pessoa não consiga, sabe, pagar essa fiança e acabe ficando presa, especialmente se ela for realmente inocente do crime. E nós já vimos pessoas que se machucaram e cometeram suicídio porque não conseguiram sair desse sistema tão difícil de, sabe, processos pendentes, ficando sob custódia, por exemplo, na Ilha Hikers e em outras instalações assim. Os juízes não deveriam considerar a situação financeira da pessoa, mas apenas os fatos relevantes ao processo de acusação. Mas os juízes fazem isso, com certeza. Sim, ela ficará em Massachusetts por enquanto, até tudo se resolver. Vamos ver o que acontece. Safa Robinson Ferrer, é um prazer tê-la no Law and Crime. Obrigado pela presença. Obrigada por me receber. Esse foi o caso apresentado pelo Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal, no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.